brasileiras estão percorrendo o mundo para conhecer e contar histórias de mulheres empreendedoras e assim inspirar muitas outras. A Tassiana e a Fernanda são as fundadoras do The Girls on the Road, que a gente conversa agora. É um prazer imenso bater esse papo com elas aqui no Papo de Mãe. Tassiana e Fernanda, qual lugar do mundo vocês estão agora? Bom, Roberta, no momento a gente está na Califórnia, nos Estados Unidos, né? A gente já começou o projeto desde o início de julho, mas a gente fez um rápido pit stop aqui nos Estados Unidos de novo, antes de seguir para a Ásia na próxima semana. E como surgiu a ideia desse projeto, meninas? Bom, a gente está morando aqui nos Estados Unidos faz 3 anos. Tanto a Tassiana como eu, a gente trabalhava em consultorias no Brasil. E a gente começou a se envolver em uma série de eventos ligados a startup, meetups que tinha aqui perto de São Francisco, no Silicon Valley, e a gente percebeu a falta de mulher empreendedora. E daí a gente começou, a gente estava no centro do inovação e empreendedorismo mundial e a gente ainda assim não via muitas mulheres. A gente começou a pesquisar relatórios e viu que isso era uma questão no mundo. E daí surgiu a nossa ideia de percorrer, porque um dos motivos que as mulheres falavam no relatório era que ela faltava a inspiração de outras mulheres. Tinha muito modelos masculinos, mas poucos femininos. E daí foi a nossa ideia de percorrer o mundo. E como é que tem sido essa procura? Vocês têm, o que vocês têm visto dessas mulheres empreendedoras pelo mundo? Bom, curioso ou não, a gente percebe que os desafios que as mulheres encontram, aparentemente, vai além da questão cultural, né? Eles são desafios comuns. Por exemplo, como lidar com a maternidade e, ao mesmo tempo, liderar um negócio, né? Ter que lidar com vários papéis que a mulher tem que desempenhar no dia a dia, que, bem ou mal, acreditam que é um papel somente feminino. Então, esse é um desafio comum. A gente viu isso aqui, a gente viu isso no Canadá, a gente viu isso no México, foram os 3 primeiros países do projeto. Então, a gente percebe claramente que isso impacta muito a disposição que a mulher tem em iniciar o seu projeto. Eu acho que também tem a questão, aí também de novo global, da questão da autoconfiança feminina. A mulher tende a se duvidar muito mais, né? Duvidar da sua capacidade do que um homem. Então esse também é um dos objetivos do projeto, que a gente contribua para as mulheres acreditarem que são capazes. Mas em linhas gerais os desafios são comuns. O que vai mudar sem dúvida é o ambiente onde elas atuam, para que elas possam de fato realizar os seus negócios e construir aquilo que elas querem. Muito legal. E o engraçado, não sei se vocês têm visto isso aqui no Brasil, a maternidade tem servido para inspirar as mulheres a empreender, né? E também acho que dá essa coragem para elas, porque elas vivenciam, lógico, esse dilema, né, de conciliar a carreira e a maternidade, e acaba sendo um pontapé até para elas empreenderem. Vocês têm visto isso também? Sim, sem dúvida. A gente até entrevistou mulheres que elas se tornaram empreendedoras justamente por serem mães, porque viram oportunidades de negócio que, com esse olhar de mãe, isso ainda não tem, seria bom ter, criaram os negócios. Outra questão que elas falam muito é que certas habilidades foram muito mais desenvolvidas, sabe, essa coisa de multitask, ou de focar, essa sensação de urgência, do senso de urgência. Coisas que, não que elas não tivessem antes, mas que a maternidade fez com que desenvolvesse ainda mais e aplicasse para o negócio. Porque é todo um novo universo para elas, né? Surgem muitas possibilidades, né, nesse novo universo. E eu acho que é mais do que isso também, Roberta, quer dizer, elas não se sentiram presas à questão, de novo, do papel. Né? Quer dizer, uma vez que eu sou mãe, as portas para outras iniciativas se fechariam. Elas não aceitam isso. Pelo contrário, como a Fernanda colocou, não, elas conseguiram ali enxergar algumas oportunidades e construíram os seus negócios. Então, ou foi alguma situação no próprio trabalho, onde a posição delas, como, por exemplo, executiva e mãe, foi questionada ou foi colocada em xeque, e naquele momento elas decidiram, não, é até aqui que eu vou. Eu sei que eu tenho total capacidade para ser mãe e para ser o meu negócio sem ter que abrir mão de nada. Não é uma escolha. As coisas podem caminhar paralelas. E elas foram realizando isso de maneira bastante bem-sucedida. Verdade, muito legal, porque o que a gente costuma falar muito no Papo de Mãe, que a gente costuma defender, né, é que
cada mulher tem que optar pelo que funciona melhor para ela. E a gente sabe que muitas mulheres querem continuar trabalhando e querem conciliar a maternidade, né, com a carreira. E a gente sabe também que no Brasil, às vezes, fica impossível com a carga horária, né? A gente não tem como em outros países, sei lá, um meio período, né? Então, acho que empreender acaba sendo uma solução para essas mulheres que optam por continuar suas carreiras e também querem ser mães, né? Tem uma mulher, assim, até com a questão da maternidade, né? A gente conheceu uma mulher do México e ela tinha uma startup e ela criou a startup e foi com o marido para os Estados Unidos porque o marido estava fazendo MBA. A startup dela começou a avançar, ela nessa ida e vinda de México e Estados Unidos e chegou a um ponto que ela realmente teve que se dedicar assim, não dá para agora eu estar tão afastada. E foi toda uma negociação com o marido, é uma das plataformas que estão crescendo mais de comércio eletrônico no México, e o marido numa negociação, na cultura mexicana se espera, eu acredito que muito similar do Brasil, né, que o homem seja o provedor maior, e eles têm a prioridade, a mulher acompanha, mas eles chegaram a uma conclusão que o marido saiu do trabalho, eles voltaram para o México, terminou o MBA, terminou o internship dele, voltaram para o México para que ela pudesse desenvolver mais a startup se dedicar 100%. E está crescendo, eles já estão abrindo outros negócios dentro desse próprio guarda-chuva. Tem outra história que eu acho que me marcou muito, que até faz relação com o que a gente estava conversando antes, uma empreendedora que a gente conversou aqui nos Estados Unidos, aqui em São Francisco, logo no início do projeto, e ela sempre teve, assim, se formou nas melhores escolas, uma carreira super bem sucedida, teve o primeiro filho, estava trabalhando de casa, e num call com um cliente, o filho começou a chorar. E ela percebeu que naquele momento o interlocutor, que estava obviamente também era via Skype, mudou de atitude. Como se a partir daquele momento que ele tinha descoberto que ela era mãe e que tinha um filho recém-nascido, ela não fosse mais capaz de desempenhar as funções dela. E ela falou que foi clara a mudança no comportamento dele. E naquele momento foi o gatilho para ela falar, bom, eu vou mudar essa situação. Eu entendo os dois lados, eu sei o que é um executivo, as demandas, eu sou mãe, eu conheço também esses desafios, e eu sei que é possível conciliar as duas atividades, sem que haja nenhum tipo de perca dos dois lados. Então, ela foi atrás, construiu uma iniciativa super bem sucedida em relação a isso, de conciliar, abrir uma oportunidade para que mulheres que trabalham fora possam também estar junto com seus filhos, e foi um mega sucesso, e é uma história bastante inspiradora, porque, de novo, é aquilo que a gente estava falando, ela não deixou que os limites que muitas vezes a sociedade coloca para as mulheres limitasse o seu trabalho, aquilo que ela queria fazer. Então, isso para mim, particularmente, acho que para a Fernanda também, foi bastante inspirador. Que máximo, né? Porque existe esse preconceito mesmo, né? E a gente precisa quebrar essas barreiras. E vocês são mães? Sofreram esse dilema também? Eu sou mãe. Eu não. Eu sou mãe e acho que não tem. Os meus filhos têm 18 anos, já estão na universidade, e eu sempre trabalhei fora. E não tem como ser mãe e trabalhar fora sem que você, naturalmente, no dia a dia, sinta ali um pouco de culpa, de como conciliar. Você sempre acha em algum momento que está faltando alguma coisa para os seus filhos, que você deveria estar muito mais de presença, de estar junto com eles. Mas eu acho que eu consegui conciliar esses meus dois papéis de maneira bastante saudável, tanto para mim quanto para eles, de estar presente nos momentos importantes, né, de estar junto com eles em questões de escola, de educá-los. Eu também fiz questão de explicar, à medida que o meu trabalho ia desenvolvendo, que eu ia evoluir, tinha mais responsabilidades, de explicar isso para eles, porque eu acho que era importante eles terem esse conhecimento que, né, o meu trabalho ia demandar um pouco mais. Então, sempre tive uma conversa muito aberta com eles na medida do possível. Mas os desafios estavam todos os dias lá, mas acho que eu tive uma boa capacidade para trabalhá-los. Sem dúvida. E o que vocês têm visto na prática? O que essas mulheres empreendedoras, o que vocês têm visto assim de diferente nelas, né? Quais são as nossas vantagens aí que vocês podem dividir com a gente? Eu acho que assim, é aquela coisa de eu vou vencer, eu vou lidar com as adversidades, vou em frente. Tem uma resiliência muito grande, acho que da parte da mulher em ser empreendedora. Elas são capazes de ver todas as dificuldades que elas têm, mas de seguir em frente. Acho que para mim foi uma das maiores. É curioso, porque acaba sendo um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a mulher ela se duvida muito mais, a gente percebe com as interações que a gente já teve que uma vez que elas decidem realizar,
elas têm isso muito claro na cabeça. Então, se elas precisam aprender alguma coisa, se educar, elas vão atrás, elas realizam, né? Elas conseguem transpor esses desafios e esses receios que elas têm antes de iniciar, isso se transforma na principal força que elas têm para realizar e para construir o negócio. Então, acho que, de novo, a questão da resiliência, como a Fernanda colocou, e não tem como não falar, eu acho que, por questões óbvias, a gente sempre volta nisso quando está falando de mulher, mas a questão da sensibilidade, né? De você ter uma maior facilidade, uma empatia maior, criar uma empatia maior com seus interlocutores. Eu acho que tudo isso, no final do dia, faz uma diferença muito grande a favor da mulher. Né? Não é que o homem não tenha. Aliás, o nosso projeto, a gente também tem entrevistado homens, não como empreendedor, mas como parte desse ambiente que apoia o empreendedorismo feminino. Né? A gente entende que a gente não vai conseguir, as mulheres em geral não vão conseguir chegar onde a gente tem que chegar se os homens também não fizerem parte desse movimento. Isso é fundamental. E o que a gente tem visto é que os homens, eles têm servido de role models cada vez mais engajados, porque a gente tem entrevistado homens como mentores, como homens que participam de organizações com fomento a empreendedorismo, mas o foco em entrevistas só empreendedoras mulheres, mas todo o ecossistema pode ser homem ou mulher. Muito legal. E quantos países vocês têm pela frente ainda e quanto tempo ainda leva a missão de vocês? Bom, o projeto é de 1 ano, a gente termina provavelmente agosto, setembro do ano que vem. E ainda são 20 países pela frente. A gente apenas começou, foi a primeira fase do projeto, nos Estados Unidos, Canadá e México. Agora a gente parte na próxima segunda-feira, dia 12, para a Ásia, onde a gente vai para o Japão, Coreia, China e Singapura. Depois Austrália, Nova Zelândia, partimos da América do Sul, América Latina, Europa, Oriente Médio e a gente finaliza o projeto na África. E as pessoas que quiserem acompanhar aí a viagem de vocês, como que elas podem fazer? Bom, a gente está presente nas mídias sociais, no Facebook, como The Girls on the Road, a mesma coisa no Instagram, e também no Twitter, só que é um nome um pouquinho diferente, é Girls_on the Road. Então é fácil, a gente vai estar postando, a gente tem postado com frequência, já alguns vídeos das entrevistas que a gente tem feito e curiosidades. Isso só vai se intensificar à medida agora que a gente conseguir começar a segunda fase na Ásia, porque a gente entende que a Ásia vai ser extremamente rica em termos de novidades, né? Por uma questão cultural, as diferenças que existem, como as mulheres asiáticas têm trilhado o caminho do empreendedorismo, tendo que lidar com tantas questões culturais que muitas vezes faz com que elas sejam freadas nessas iniciativas. Então a gente está muito animada para começar essa fase asiática. E a gente percebe já as diferenças porque antes da gente ir, normalmente a gente faz calls com essas empreendedoras, a gente tenta identificar, a gente busca, a gente conversa com elas antes mesmo de chegar nos países. E a gente já tem notado a diferença só de conversar com elas, né, para saber um pouco mais do negócio, para marcar a agenda da entrevista, comparado com México, Estados Unidos e Canadá. Ai, que interessante, muito legal, viu? Que missão incrível de vocês, parabéns, sucesso. Eu tenho certeza que vocês vão ter ainda muitas histórias para contar, muitas experiências para dividir, vão aprender muito e ensinar também. Muito obrigada. Sem dúvida, muito obrigada a você, Roberta, foi ótimo.